E boa noite também para você de casa. Motorista perde controle, carro cai no córrego do Monjolo. A causa pode ter sido uma cochilada. Dono de veículo apreendido que não regulariza a situação pode ter nome inscrito na dívida ativa. Postes esquecidos no meio da rua após obras irritam moradores em Patos de Minas. Com o novo reajuste da gasolina, álcool volta a ser vantajoso na hora de encher o tanque. Proprietários de academias aos poucos reabrem estabelecimentos em Patos de Minas, mas temem por retrocesso. Padre que desejou a morte a fiéis que não vão à missa por conta da Covid pede desculpas. Futebol, vencer ou vencer. Esse é o lema do Atlético para a final do Mineiro. No Cruzeiro, o time reconhece dificuldades contra a CRB. Tem ainda os números atualizados da Covid e também a análise da notícia. O NTV News está no ar, fique ligado. Mais um motorista perdeu o controle do carro e caiu dentro do córrego do Monjolo, na Avenida Fátima Porto. Nesta terça-feira, o motorista teria adormecido ao volante. Ninguém se feriu. O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira na Avenida Fátima Porto, no bairro Jardim Andradas. O carro descia pela Avenida Cruzeiro do Sul e, ao acessar a Fátima Porto, caiu no córrego. De acordo com a Polícia Militar, possivelmente o motorista de 60 anos adormeceu ao volante enquanto dirigia. Felizmente, ninguém se feriu. Com a documentação regular, tanto o carro quanto o motorista foram liberados. A princípio, ele aparentemente foi questão de adormecer no volante e que causou esse acidente. O condutor tem 60 anos de idade, ele não apresentou nenhuma lesão, saiu sem lesões, graças a Deus, do acidente. O veículo estava com a documentação toda em dia, então foi tomadas as medidas de trânsito e o veículo liberado para o condutor. O fato serve de alerta para outros condutores. Tá aí mais uma prova, né? Se a pessoa estiver cansada, trabalhou a noite inteira, não tem jeito, tem que descansar e preservar a sua própria vida de terceiros. Um bar foi roubado ontem à noite. O criminoso chegou ao local a pé, com o rosto descoberto e anunciou o assalto. Ele ainda não foi preso. O crime aconteceu por volta de 10 horas da noite, neste bar localizado na Avenida Paracatu. O homem teria entrado no local, anunciado o assalto, ele ainda teria apontado uma arma para duas funcionárias e roubado um celular de uma das colaboradoras. Um indivíduo chegou ao bar na Avenida Paracatu, armado com uma arma de fogo, né? As pessoas não soube passar para a gente se era uma arma verdadeira ou se era uma réplica, mas armado com uma arma, anunciou o roubo e ele acabou subtraindo um celular que estava em cima de um balcão. Isso configurou o roubo, né? Porque se ele chega ao balcão simplesmente e apanha o celular, seria um furto. Uma vez armado com uma arma de fogo, né? Isso aí a gente configura a grave ameaça. E aí configura o roubo, que inclusive tem uma pena maior. O homem saiu do bar e fugiu a pé, sentido Travessa Maria Inês de Jesus, a rua Atahualpa Dias Maciel. Esse indivíduo ele tem aproximadamente 20 anos de idade, da cor morena, e a gente aproveita a oportunidade e pede toda a comunidade, né, as pessoas de bem, se alguém tiver qualquer informação a respeito desse fato, ou outros fatos, né, que configuram crimes, fazerem contato com a Polícia Militar através do 190 ou através do Disque Denúncia, né, 181. Qualquer informação que nos repassarem, a gente garante o sigilo, né, dos dados das pessoas que nos informam e todas essas informações são checadas. Quem teve o veículo apreendido e ainda não regularizou a pendência deve ficar atento. O nome do proprietário pode ir para a dívida ativa. Em Patos de Minas, quase 4.000 veículos estão com problemas na Justiça ou no Detran. No meio de tanta sucata, carros novos, seminovos, batidos, com documentos pendentes. Por aqui a regra é simples. Enquanto o veículo não é retirado, ele vai se acabando no tempo. No fim de tudo, vai a leilão. Os veículos que estão indo a leilão são aqueles que foram apreendidos administrativamente, né,
por fato de não ter um documento, por exemplo, do ano, e ele vai para o depósito, permanece lá durante os 90 dias, não tem uma contestação nem o pagamento dos débitos fiscais, dos débitos tributários, e posteriormente, então, ele é leiloado, tendo em vista que o veículo não pode ficar lá ad eterno. O nosso leilão é presencial e é por lance. Então cada um dá seu lance, aquele lance que ele acha que aquele veículo vale para ele. Entra carro batido, entra carro de todas as formas, carro mais novo, que só não pagou imposto e daí por diante. Mas nem sempre o veículo leiloado pode voltar a rodar. Existem veículos que, pela análise da própria delegacia de trânsito, eles não são mais servíveis, eles não servem mais para rodar nas vias de Patos de Minas e no Brasil. Então esses veículos são colocados como sucata e o indivíduo pode comprar aquele veículo para utilizar peças eventuais daquele carro. O delegado regional de Patos de Minas explica que antes de o veículo ser leiloado, o dono é avisado por 5 vezes. Até no dia do evento, o proprietário tem a chance de resgatar o bem. Ele é avisado primeiramente pelo policial militar que faz a primeira apreensão. Naquele primeiro momento ele já avisa que se ele não efetuar os pagamentos das taxas administrativas, o veículo apreendido, passados os 90 dias, ele pode vir a ser leiloado. Depois ele é avisado quando o veículo está no pátio. Depois ele novamente é avisado quando chega aos 90 dias. E posteriormente ele também tem o aviso quando o veículo já é leiloado. E eles podem retirar esse bem em qualquer momento até a conclusão da venda do veículo em leilão. Essa caminhonete branca, por exemplo, foi apreendida em abril deste ano, com 200 tabletes de maconha. Diferente de outros veículos com pendências administrativas, esse só pode sair do pátio com a ordem do juiz. Os veículos que são apreendidos no âmbito criminal, porque o indivíduo estava cometendo o crime com o veículo, esses veículos são ligados, estão ligados a inquéritos e a processos criminais e só podem ser leiloados com autorização judicial. O trâmite dos valores que são percebidos com relação a esses veículos apreendidos, uma parcela desses valores são para pagar realmente as taxas que o indivíduo deixou de pagar, assim como também, eventualmente, dívidas que esse indivíduo tenha desse veículo. Uma outra parcela fica, logicamente, com quem está com o depósito do veículo, porque efetivamente estava cumprindo um papel que é estatal. O importante é regularizar rapidamente a pendência com o Detran ou Justiça logo quando o veículo for trazido para cá. Afinal, o valor do guincho e hospedagem no pátio não é nada barato. A remoção são R$ 204, só a remoção, mais 37 por dia. Isso aí conta dia a dia. Então tem muitos proprietários de veículo que está preso no meu pátio, que se quiser vir para verificar os valores, eu estou com as portas abertas. As multas e os impostos atrasados, isso aí cai tudo na Receita Federal. A pessoa às vezes está com o nome na Receita e nem sabe. O mais viável que seria vir para fazer essa remoção, tirar esse veículo que está preso. Porque se tirando isso, limpa seu CPF, porque tem muita gente que acha que o carro está preso, não tem mais problema, o carro está preso, está tudo pronto, mas não. A dívida dele com o governo está aberta. Ainda falando sobre veículos, na sequência no NTV News a gente fala de mais reajuste no combustível e proprietários de academias aos poucos reabrem estabelecimentos em Patos de Minas, mas temem por retrocesso. A Petrobras autorizou mais um reajuste no combustível. Com os novos valores é preciso fazer as contas para encher o tanque. Agora, por exemplo, tem sido mais vantajoso o álcool do que a gasolina. Uma semana com preços diferentes nas bombas. Esse já é o 13º aumento consecutivo no preço médio cobrado pelo litro da gasolina nos postos anunciado pela Petrobras. O valor médio pago pelo litro do combustível nos postos subiu 0,79% nesta semana e é vendido por cerca de R$ 4,26, maior patamar desde março. O diesel também teve a 14ª alta semanal seguida. No período, o litro do combustível mais comercializado do Brasil ficou 12,2% mais caro. O etanol, por sua vez, tem uma sequência de altas mais discreta, de apenas 3 semanas. Com a valorização,
de 0,46%. Na última quinta-feira, dia 20, a Petrobras reajustou os preços tanto da gasolina como do diesel. E, consequentemente, na segunda-feira, como nós fomos comprar a galonagem de etanol para essa semana, já tinha feito, os usineiros também já tinham reajustado o preço do etanol. O aumento nas bombas não agradou todo mundo. A gente não tem livre concorrência, toda pessoa tem que abastecer com a gasolina da Petrobras, então não tem concorrência e acaba que a gente fica à mercê deles, não tem escapatória. No posto, o frentista trocava os números para ajudar o motorista a economizar. O percentual de relação no valor entre o etanol e a gasolina é de 66,2% atualmente. Para saber qual é o mais compensatório, é só fazer uma conta simples, prática. Você vai pegar a sua calculadora e vai digitar R$ 3,08 o valor do etanol e vai dividir por R$ 4,65, que é o valor da gasolina. O resultado é 0,662, ou seja, está mais compensatório utilizar o álcool na hora de encher o tanque. Tem uma regra básica que é abaixo dos 70% é mais vantajoso abastecer o etanol. A regra é simples, é só você pegar o preço do etanol e dividir pelo preço da gasolina. Se der abaixo dos 70%, compensa abastecer etanol. Passando acima, já é mais vantajoso abastecer a gasolina. Mesmo conhecendo a regrinha de porcentagem, esse motorista disse que prefere o álcool. Eu a vida inteira assim, eu abasteci mais no álcool, eu quase não abasteço na gasolina. Questão de economia também, a força do carro, o desenvolvimento do carro é melhor um pouco. E aqui na cidade, assim, toda hora o trânsito não anda e acaba que toda hora você tem que ficar parando, acaba que compensa mais o álcool, eu acho. Outros clientes já não importa. Se tiver abaixo de 70%, é vantajoso abastecer o etanol, se não a gasolina. Mas vai depender do gosto, né? Tem cliente que não abastece com etanol de forma nenhuma, que é tradicional, que gosta de abastecer com a gasolina. Na sequência, a gente fala de futebol aqui no NTV News. Atlético avisa, vai partir com tudo para a final do Mineiro. No Cruzeiro, o time reconhece dificuldades contra a CRB. Futebol. O time titular do Galo em cada partida é uma caixinha de surpresa. Jorge Sampaoli não costuma revelar o esquema para complicar a vida do adversário com o imprevisível Atlético. Para a partida desta quarta-feira contra o Tombense pela ida da final do Campeonato Mineiro, a escalação só deverá ser anunciada pouco tempo antes da partida. Bueno não tem sido uma escolha recorrente de Sampaoli. O zagueiro que estava no Japão chegou na pandemia e foi um reforço pedido pelo técnico alvinegro. Bueno jogou apenas uma vez com a camisa do Galo. Entrou no segundo tempo na vitória por 1-0 sobre o Flamengo no Maracanã, mas está pronto para defendê-la com regularidade. Tive pouco tempo de jogo, mas nos treinamentos, eu procuro fazer o que o professor pede, para que quando eu tenha a minha oportunidade eu esteja preparado. Foram 9 anos de Japão, mas eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, muito bem, consegui me adaptar muito bem aos meus companheiros também, ao treinador, e estou trabalhando forte, continuo trabalhando e para quando a oportunidade chegar eu corresponder da melhor forma possível. O Atlético empolgou o torcedor com a sequência de bons resultados no início do Brasileiro, mas vem de 2 derrotas no campeonato. E Bueno pede paciência. Eu peço um pouquinho de paciência, que o time é forte, o elenco é qualificado, temos um treinador ali que sabe o que está fazendo e os resultados nas primeiras rodadas foram bons para a gente, depois infelizmente não. Mas o brasileiro é isso, tem muitas rodadas ainda e o time, tenho certeza que vamos brigar ali pelo esse título, essa primeira colocação, que é o mais importante. E sobre o jogo desta quarta? A gente praticamente é obrigado a ganhar esse título tem que ser do Galo e vamos fazer de tudo para neutralizar eles, vamos estudar mais hoje, mais amanhã o time da Tombense. O jogo nesta quarta entre Atlético e Tombense está marcado para as 9h30 da noite no Mineirão.
Por ter melhor campanha, o Tombense joga por 2 resultados iguais na decisão. O Cruzeiro joga nesta quarta-feira às 16h em partida válida pela Copa do Brasil. Enfrenta o CRB em Maceió, no estádio Rei Pelé. A equipe da Raposa sabe que não será nada fácil a partida contra o CRB. Para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, precisa vencer. É que no jogo de ida foi derrotado por 2-0 no Mineirão. Portanto, vai precisar de uma vitória por 3 gols de diferença. Se vencer por 2-0, o confronto será decidido nos pênaltis. Eu acho que o jogo vai ser difícil porque eles têm a vantagem de 2 gols, mas a gente está preparada para reverter isso. Temos bons jogadores para fazer tudo possível para fazer os 2 gols que precisamos. O Cruzeiro terá ainda outro obstáculo, a temperatura. Aqui é muito mais quente que em BH, então é bom para a gente se adaptar o rápido possível. Amanhã o jogo vai ser cedo, vai ser 4 horas da tarde, então tem que estar preparado e tratar-se bem, porque, como falei, é muito quente e com tudo que a gente acredita que pode ganhar amanhã. Eu sei que o Cruzeiro é um dos maiores, o maior do Brasil, o maior ganador da competição, então a obrigação está em que a gente possa ganhar amanhã, continuar passando a outra fase e vamos fazer tudo possível para que isso aconteça amanhã. Na sequência, a gente chega com a análise da notícia. Governo de Minas reforça a tendência de queda da Covid. E padre que desejou a morte a fiéis que não vão à missa por conta da Covid pede desculpas. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região. Não é, Ludmila? Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo que está conosco aqui no NTV News, pelo canal 8.1, pela internet, através ou por meio do nosso site ntv.tv.br, também nos seguindo aí pelas redes sociais, assistindo a programação da NTV pelo Facebook, @NTV Patos de Minas. A gente chega agora para mais um momento de análise de alguns fatos que chamaram a atenção nesta terça-feira, não é, Jéssica? Isso mesmo, Ludmila. Vamos começar com o caso do pastor que repercutiu nas redes sociais, em que ele fez um pronunciamento que a gente vai mostrar agora. Porque tem alguns católicos engraçados que tem saúde, tem tudo, e diz: eu só vou na igreja quando tiver a vacina. Faça uma vacina, ou que morra antes da vacina chegar, não é? Porque tem pessoas que não tem problema nenhum, não está em grupo de risco, mas significa que tem que. Então, Ludmila, foi um pronunciamento bastante infeliz, né? Que coisa. Pois Justo. é um padre, na verdade ele é um padre, ele é de Visconde do Rio Branco, na região da Zona da Mata Mineira. Ele é pároco da Igreja de São João Batista. E essa fala foi durante a homilia da missa de domingo, e como era uma missa também transmitida pela internet, obviamente esse fato foi capturado, ganhou as redes sociais, hoje, principalmente nessa terça-feira, ganhou aí uma circulação ainda maior por conta da infelicidade na colocação do padre. Mas hoje, terça-feira, o padre voltou às redes sociais, Jéssica, mas desta vez para se retratar. Dado a celeuma que causou um comentário infeliz que eu fiz no final da missa deste último domingo, eu venho esclarecer. Mais de esclarecer, até pedir desculpas e me retratar, porque trouxe alguns transtornos. E quem me conhece sabe que eu sou
aquela pessoa que luta pela vida, a vida plena, desde a sua concepção até o seu fim natural. Eu tenho que pedir desculpas àquelas pessoas que se sentiram ofendidas, machucadas com as minhas palavras. Rezem por mim. Eu sou fraco também. Eu sou pecador. Eu tenho as minhas misérias e preciso da misericórdia de todos vocês. Pois é, o vídeo de pedido de desculpas veio, mas eu imagino que o primeiro vídeo anterior deve ter tido uma repercussão muito grande e às vezes não foram todas as pessoas que assistiram também esse outro vídeo. E o fato é que foi um pronunciamento bastante infeliz, né, Ludmila? O padre Firmino ainda coloca, olha, eu acho que talvez o meu pronunciamento, aí a minha fala tenha causado algum transtorno. Com certeza causou transtornos, principalmente de uma fala vinda de um religioso, onde a gente espera palavras aí de acalento, de conforto, e não palavras em que se deseja a morte do próximo, de fiéis católicos que não vão à igreja devido à Covid-19. A gente sabe que é uma realidade, até mesmo por motivos de segurança, por motivos de vida mesmo, a questão de religiosos frequentando esses templos. Ainda porque há também restrição no número de fiéis dentro da igreja. E com certeza essa não é uma fala que vai aproximar ou que vai trazer esse fiel para dentro da igreja. Mas hoje, aí o padre voltou, se redimiu, reconheceu o erro, pediu desculpas, disse que é humano e falou, olha, não vai se repetir, rezem por mim, reconheço, peço desculpas. E aí a gente percebe, né, o padre também tocado e triste com tudo o que aconteceu, principalmente por essa fala que foi, com toda certeza, muito infeliz, viu, Jéssica? Com certeza, eu vi muitos comentários de pessoas da região que disseram não estarem indo na igreja, até mesmo por terem, né, familiares que estão no grupo de risco. Então, eles se preservam para preservar pessoas que gostam, né? Então, foi uma situação realmente muito indelicada. Vamos para o próximo assunto? Vamos girar o assunto? Vamos lá. Agora a gente fala sobre o enfrentamento à pandemia no estado. Todas as tardes, o início da tarde, né, pelo início da tarde, o secretário de Estado de Saúde, juntamente com outras autoridades, participou de entrevistas coletivas e hoje ele sugeriu mais uma vez o platô e queda nos casos. Vamos ver. Nós temos a confirmação ainda com um nível maior, isso mostra que existem alguns óbitos atrasados, mas de uma forma geral, nós começamos a ver que quando avaliamos por data dos óbitos, nós vemos que há uma tendência real à estabilização, já com um pouco, né, de suspeita que nós estamos começando a descer o platô. Isso para nós é importante porque o atraso, em geral, ele está no máximo com 10 dias. E hoje, sendo dia 25, nós estaríamos trabalhando com dia 15, onde que já começa a ter uma queda do platô. Então, Ludmila, os casos continuam sendo registrados, mas até mesmo pelo gráfico que o secretário apresentou, a gente consegue ver que a curva está dando uma reduzida, né? Pois é, Jéssica, é preciso ver isso com cautela, comparar com outros dias, e é isso que o Estado tem feito, até porque a gente viu na semana passada um crescimento brusco com relação à quantidade de mortes em decorrência da Covid-19 em Minas Gerais. Hoje foram confirmadas pelo Estado mais 42 mortes por Covid-19 e mais 2.816 novos infectados no Estado, somando ao todo quase 200 mil infectados pela Covid-19 em Minas Gerais, mais de 160 mil pessoas recuperadas e o total de óbitos agora, Jéssica, se aproxima de 5 mil. É um número que a gente lamenta profundamente. A gente gostaria de estar falando nenhum número relacionado à Covid-19 também em Minas Gerais. Mas, de novo, o secretário de Saúde de Minas Gerais, o Carlos Eduardo, vem com essa fala tentando tranquilizar, mas ainda com uma certa incerteza, já que esses números são muito flexíveis e dependem de uma série de fatores
para se manterem nesse platô e ainda em nível alto, mas agora a gente percebe, conforme ele até mostrou no gráfico, uma sinalização para uma queda importante. Antes da fala do secretário, o governador de Minas Gerais também fez um comunicado, ele anunciou uma série de obras rodoviárias em Minas Gerais, um investimento de 100 milhões de reais, mas ele não disse platô, ele disse pico. Então a gente percebe aí falas diferentes, até mesmo dentro do governo. Ele falou, olha, nós tivemos pico e parece que esse pico está ficando para trás. Aí logo à frente o secretário volta e diz, olha, nós estamos num platô que sinaliza para uma queda. Fato é que os dois, pelo menos, estão em sincronia quando apontam para essa tendência de queda, mas também está registrada aí nessa projeção ou nesses dados mostrados pelo governo de Minas, e assim a gente espera que concretize, que esses dados diminuam cada vez mais. Outro ponto, Ludmila, que eu acho que é importante levar em conta também é que grande parte das cidades que estão no Minas Consciente avançaram para a onda amarela, e é aí que a gente vai ter que ver como é que essas cidades vão mostrar esses resultados, né? Será que esses números vão continuar em tendência de queda, ou eles podem avançar, já que é o comportamento do indivíduo que é tão importante nesse momento? Como será que vai ser essa situação? E imagino que a gente só vai conseguir ter esses resultados a partir de alguns dias, né? Exatamente, porque a gente tem a amostragem do que acontece hoje, daqui a 7, 10, 14 dias, normalmente. Quando a gente fala isso, é porque quando se trata de coronavírus, de Covid-19, é tudo muito imprevisível. O comportamento dessa doença em cada indivíduo é de maneira diferente. Então, a gente vai ter que esperar as próximas semanas ou os próximos dias para tentar entender como será essa curva do coronavírus no estado. Por isso, a gente até percebe essa fala de cautela. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação. Estamos de volta com a NTV News, com a análise da notícia. Ludmila está por aí? Oi, Jéssica, aqui a postos. Agora para a gente falar sobre os números, os dados do coronavírus em algumas cidades da região. E a gente começa por São Gotardo, não é isso? Isso, vamos começar por São Gotardo, a primeira cidade que a gente analisa hoje. Nós temos a tela com os dados da cidade e o comparativo é em relação a ontem, segunda-feira, a hoje, terça-feira. Nós temos 619 casos confirmados na segunda-feira e 638 confirmados hoje. Recuperados ontem eram 440, hoje são 448. Os internados na ala clínica da cidade ontem eram 11, hoje a gente teve um aumento de um caso. Internados em UTI permaneceu o mesmo número de ontem para hoje, 6. Os óbitos suspeitos ontem eram 2, hoje 1. Os óbitos confirmados, a gente teve um aumento de um óbito em São Gotardo de segunda para hoje. Os casos de Covid-19 confirmados em Guarda dos Ferreiros ontem eram 100 e hoje está em 101. Ludmila, mais alguns casos além de um óbito, né? Pois é, mais 19 casos, mas a gente tem em contrapartida 8 pessoas recuperadas da Covid-19, mas mais pessoas internadas em leitos clínicos se tratando da Covid-19 com relação à UTI, você disse o mesmo número, mas mais um óbito confirmado, além de mais um óbito em investigação. Números preocupantes em São Gotardo. Agora a gente traz o painel do coronavírus, da Covid-19, aqui em Patos de Minas. Ontem, inclusive, nós falamos muito dessa confusão de dados da Prefeitura de Patos de Minas, que, inclusive, pediu um momento aí para poder explicar essa divergência, tanto nos números que são divulgados para a imprensa ou no site
da prefeitura, e aí ela tem outra forma de divulgação, que é o painel do coronavírus, onde a gente tem dados mais detalhados, a gente tem gráficos, a gente tem um raio-x com relação a mortos e também internados em Patos de Minas, também de outras cidades, se tratando da Covid-19. Mas o que a gente viu ontem, e falamos aqui na nossa análise da notícia, é que a prefeitura divulgou números diferentes em um boletim quanto em outro. E aí nós vamos comparar os números divulgados ontem pela prefeitura, que nós mostramos aqui no NTV News, no painel do coronavírus, do dia 24/8, com os números que ela divulgou no boletim epidemiológico, esse que tem ampla divulgação para a imprensa, e quando a gente abre o site é logo esse painel do dia 25/8 que a gente tem acesso. Bom, mas aí se a gente comparar um boletim com o outro, Jéssica, o que mais me chama a atenção é que de segunda-feira para quarta-feira, nenhum registro de novo infectado em Patos de Minas. Olha só, casos confirmados, 1.774 na segunda-feira, 1.774 manteve esse mesmo número na terça-feira. Esse dado aí chama a atenção. Entretanto, mais uma confirmação de óbito em Patos de Minas. A prefeitura tirou aquela informação óbitos suspeitos e já passa a lançar diretamente como óbito confirmado e não traz esse dado que vinha sendo recorrente nos boletins epidemiológicos. E aí, Jéssica, uma outra questão que a gente percebe é com relação aos casos internados. Com relação ao boletim de ontem, a gente percebe que houve um aumento, e nesse painel que a gente vê do dia 24, a gente tem casos confirmados e suspeitos de Patos de Minas com Covid-19, que ontem somavam 23 pessoas, 13 em leitos clínicos e 10 em leitos de UTI, mas nesse que a gente vê hoje, nós temos somente o painel de casos internados confirmados, e desses 18, 11 estão em UTI, viu, Jéssica? Pois é, Ludmila, e analisando o boletim formado pela assessoria de comunicação, esse boletim que divulga, né, que é compartilhado de maneira mais fácil, comparando os dados de ontem para hoje, a gente percebe que ontem ele apresentava que o número de casos confirmados era 1.721 e que hoje ele foi atualizado para 1.774. Então, se a gente fosse analisar esse boletim, esse comparativo que a gente não percebeu aumento de nenhum caso, o de hoje, analisando por esse, seria de 53 casos a mais. É muito difícil da gente conseguir entender a real situação, né, de como que está o enfrentamento à doença aqui em Patos de Minas, até porque a gente fica perdido nos números, né? Pois é, dada essa confusão que nós pedimos explicação para a prefeitura, e ela disse, olha, um traz aí dados de pessoas suspeitas, o outro não, só dados confirmados. E aí a gente não entende por que não unificar e trazer um número real, de fácil entendimento, até mesmo para qualquer pessoa, em qualquer situação, observar os números e fazer uma projeção e entender a real situação da Covid-19 no município. Se a gente for, Jéssica, olhar, por exemplo, o painel do coronavírus, eu estou com o computador aqui nas mãos, se a gente olha, por exemplo, os números do painel coronavírus da Prefeitura de Patos de Minas, a gente tem, inclusive, um número diferente com relação a patenses internados. Então, por onde que a gente vai se guiar? Qual é o certo? Qual é o que confere com relação aos números? A Prefeitura pediu espaço, o jornalismo da NTV, a direção de jornalismo, concedeu esse espaço até para tentar aí mostrar para a população por que esses números estão diferentes quando a gente trata de algo tão sério. A gente tem aqui, patenses internados confirmados e suspeitos, 13 clínicos, 11 UTI, não bate com os números confirmados que a gente tem na tela aí que a gente acabou de mostrar. Então é uma confusão de números danada que acaba gerando aí muitas dúvidas com relação a essas divulgações. Mas fato que de ontem para hoje, segundo a Prefeitura de Patos de Minas, nenhum caso confirmado de Covid-19 no município. Entretanto, tivemos mais um óbito, infelizmente, da doença na cidade, e
Com relação às internações, ao que indica, houve um aumento, apesar da divergência tanto do painel Covid-19, que a gente acabou de mostrar aqui na tela do computador, quanto esses números capturados e divulgados pela Prefeitura. Luiz, a gente tem a tela de ocupação dos leitos de UTI. É um outro dado muito importante, né, Ludmila? Dá mais realidade sobre como que está a questão dos hospitais, dos locais em que esses pacientes são atendidos. Então, sobre o boletim de ontem, o boletim de hoje, ontem eram 11 internados, hoje são 24 internados. Ontem eram 5 em leitos clínicos, 6 em leitos de UTI e nós tivemos um grande aumento. Hoje são 13 em leitos clínicos, 11 em leitos de UTI. Pois é, Jéssica, olha só com relação a esses números aí. Até ontem, a Prefeitura, quando lançava esse boletim resumido, nessa divulgação para a imprensa, ela só tratava pacientes positivos de Patos de Minas. Agora, a partir de hoje, ela lançou pacientes positivos, confirmados com o Covid-19 e também suspeitos, mas todos esses também moradores de Patos de Minas. Por isso que a gente percebe aí esse aumento no número, que agora traz também nessa tela, com dados resumidos aí, os suspeitos da Covid-19 no município. Então, mais uma mudança aí, e aí a gente tem que ficar atento às letrinhas para a gente perceber do que se trata, por que esse aumento. Mas fato é, se a gente observa a taxa de ocupação de leitos públicos e privados, a gente tem aumento em leitos clínicos. Olha só, ontem era quase 28%, hoje esse percentual ultrapassa 42%. Com relação a leitos de UTI, todos ocupados, mas quando a gente fala só do hospital regional, que ainda é o único hospital que fornece ou que oferece leitos para tratamento de pacientes graves, ou seja, em leitos de UTI, ontem eram 80%, hoje 100% da capacidade ou no limite. E aí a gente vê também um aumento com relação à ocupação de leitos clínicos. Ontem eram quase 20%, hoje ultrapassa a marca de 24%. Por esses números aí, a gente percebe um aumento da Covid-19 no município em relação à taxa de ocupação de leitos hospitalares, o que não é nada confortável. Preocupante esses dados e esse assunto ainda, inclusive, foi abordado pelo secretário adjunto Marcelo Cabral, né, que falou um pouquinho sobre essa realidade de Minas na coletiva de hoje. A gente tem essa fala. Ludmila, obrigado pela pergunta. A habilitação de leitos e os planos que fizemos, o plano de contingenciamento macro-regional, ele teve por objetivo e conseguiu fazer com que esses leitos fossem habilitados de acordo com a demanda. E nós não temos notícia, e esse foi o objetivo, que não houvesse desassistência para nenhum mineiro. Em relação aos leitos de UTI, nós praticamente dobramos, chegando a quase 4 mil leitos de UTI, e em relação aos leitos clínicos, em torno de 20 mil, mais ou menos, de leitos clínicos disponibilizados para a população mineira. No entanto, os cuidados em relação à pandemia sempre serão exigidos, nós sempre mencionamos aqui o novo normal, e é claro que os cuidados devem ser adotados. Jéssica, essa pergunta que eu fiz para a Secretaria de Estado da Saúde, em que o secretário adjunto Marcelo Cabral respondeu, foi justamente essa preocupação que nós temos vivenciado há semanas em Patos de Minas. A gente acabou de mostrar aí 100% dos leitos destinados a tratamento de Covid-19 em UTI, tanto em hospitais privados quanto em hospital público, ocupados. E aí o governo fala, olha, com relação ao Estado, está tudo certo. Nós promovemos um aumento no número de leitos para tratamento e nenhuma pessoa ficou desassistida em Minas Gerais. Mas em Patos de Minas a situação é urgente, é preocupante. Quando mais a gente vai ter que espernear, falar
cobrar para que as pessoas, as autoridades, vejam a situação do município. É preciso que as pessoas tenham tranquilidade nesse momento de insegurança, nesse momento em que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente espera que esses números baixem, que não tenhamos mais infectados, que não tenhamos mais doentes, porque o sistema atual, público e privado em Patos de Minas, está no sufoco. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Essa é, infelizmente, falou realmente a nossa realidade. Vamos girar o assunto mais uma vez, que a gente tem uma reclamação de moradores da rua Arthur Magalhães, que estão enfrentando um problema lá. Olha só. A duplicação aconteceu há algumas semanas. O que era para ser solução tem gerado mais problemas. A começar com estes 2 postes, na Avenida João Batista Rodrigues. Questão do poste que eu acho que atrapalha na hora para os motoristas. Dificulta a visão, né? E outra hora que você faz a rotatória, olha o tanto de poste, o perigo de bater. E quem vem atrás? É muito perigoso você dar uma frenagem, outro carro vir te bater. Planejamento, infelizmente, não foi muito bom, não. Além destes 2 postes na Avenida João Batista Rodrigues, este que está bem ao meu lado também tem atrapalhado os motoristas que precisam passar por essa faixa da rotatória. Como nós podemos perceber, a rotatória até onde está o poste há uma certa distância. Além disso, foi colocado este obstáculo, que na verdade é uma manilha, na tentativa de impedir que as pessoas possam passar por aqui. Mas como a gente pode perceber, do lado de cima, não há nenhuma sinalização para que as pessoas não utilizem essa faixa. Bem como do outro lado. Os motoristas têm reclamado bastante. Risco, muito risco. Porque se a pessoa tiver com atenção, ele vai bater. Mas se ele estiver olhando para o outro lado, talvez uma coisa que tira a atenção dele, ele vai bater. Pode me atrapalhar completamente. Uma distração que seja para olhar na via de cima ou de baixo, bate de frente com ele tranquilo. Aí ele só vai trocar a hora que bater. Eles pôs uma mania ali que vai provocar muito mais um acidente ainda, né? Que vai machucar muito mais a gente ainda, né? Sem falar as bocas de bueiro que eles deixou tudo na boca da esquina aí, que o asfalto ficou elevado para o motoqueiro. A hora que passar nas bocas do bueiro, se não tiver firme na direção, vai cair com certeza. As obras também trouxeram problemas para a dona Oneide Silva, que mora nesta casa há 23 anos. Que hora que chove, mas aqui enche de água. E se eles não tomar uma providência, minha casa vai encher de água na hora que chover. Por causa que fez aquele negócio ali, sabe? A água vem para trás em vez de descer. Se chover muito mesmo, minha casa vai encher de água. Os problemas que a duplicação trouxe não param por aí. Este poste que fica próximo à Avenida Fátima Porto e à Avenida das Paineiras impede parte da passagem dos motoristas. Ficou dentro da rua também, tem que tirar. Tem que consertar, tem que fazer um serviço bem feito, um serviço digno, honesto da nossa população de Patos de Minas todinha aí. Os postes mencionados na rua Arthur Magalhães aguardam a remoção pela CEMIG. Problema esse que também se repete na duplicação da Avenida Marabá, na chegada da rotatória, e da duplicação da Avenida Brasil entre a Fátima Porto e a rotatória. Essa obra aguarda apenas a ligação dos novos postes para a conclusão da via, uma vez que a empreiteira já instalou os novos e também já passou todo o cabeamento elétrico. Ludmila, essa é a resposta que a gente obteve sobre essa matéria. E essa última imagem aí, até agora eu tô chocada porque tá um perigo, né, para quem passa por lá. Nesse trecho final do nosso NTV News, essa é a famosa lambança. Uma lambança entrega uma obra, você viu que tá bonito ali, meio fio pintado, tudo organizado. Tá novinho, né? Que lambança, é a mesma coisa de a gente mudar os móveis de lugar, arrastar os móveis de lugar em casa para poder fazer aquela faxina, para poder deixar a casa bonita e depois de ter encerado a casa, tudo limpinho, não voltar os móveis para o lugar, deixar tudo bagunçado. O piso tá lindo, a casa tá bonita, tá um brinco, mas tá tudo desorganizado. E, na verdade, o que foi feito lá, além de ser uma lambança, é um perigo. Você imagina à noite aquela situação ali, para quem não trafega com constância nessas vias, deparar com isso. Sorte ainda que não aconteceu nenhum acidente, e aí a gente está
colocando esse assunto aqui em foco, até para que os motoristas, para que os pedestres também tenham atenção nesses trechos, mas a gente espera o quanto antes que isso seja resolvido, que ao menos os motoristas sejam avisados sobre esse poste no meio da rua aqui. Jéssica, eu não entendi nada. Uma lambança que precisa ser consertada o quanto antes. Não adianta só o asfalto tá bonito, tá lisinho, se bem que os motociclistas reclamaram aí com relação ao desnivelamento. Mas é preciso entregar uma obra condizente e não essa situação que a gente viu aí que coloca em perigo muitos motoristas. Com toda certeza. E é bom lembrar que, que reclamações como essas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp para a gente noticiar, mostrar o que acontece aqui em Patos de Minas. E o telefone é 99947-4515. Ludmila, é fácil, né? É só enviar uma foto, um vídeo, acionar a nossa produção, contar o que está acontecendo para a gente apurar e mostrar o que acontece na realidade, né? É o que as pessoas já fazem com uma constância e a gente agradece esse diálogo com a comunidade que muitas vezes não é ouvida pelo poder público, mas a gente vai atrás de respostas, a gente vai atrás de uma explicação até mesmo para fatos como esse que a gente acabou de mostrar. Ludmila, obrigada pela participação na análise da notícia hoje. Amanhã a gente volta com mais informações, combinado? Se Deus quiser, Jéssica. Um beijo para todo mundo, boa noite. E muito obrigada também a você de casa que acompanhou a edição de hoje do NTV News. Mais informações você confere pelo portal Pato Já. Eu volto amanhã às 19 horas e te aguardo. Boa noite.